Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, meus amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Ancine, a Agência Nacional do Cinema, uma entidade reguladora e fomentadora do audiovisual brasileiro. Vamos conversar sobre a sua origem, funcionamento e sobre como a sua existência influencia a vida e carreira de quem trabalha com audiovisual no Brasil. E para conversar conosco sobre esse tema, nós chamamos aqui Ana Paula Souza, jornalista especializada em audiovisual e políticas culturais e doutora em Sociologia da Cultura pela Unicamp. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, gente. E aqui com a gente também nossos amigos e colaboradores Alfredo Barros, montador de cinema em Porto Alegre. Alô, galera, tamo aí de novo. E Thiago Tabuada, consultor de comunicação e gerente de TI e engenharia do canal Uhul. Fala, pessoal, estamos de novo aqui nessa sala de edição. Galera, mas antes de a gente começar esse episódio, olha que loucura, a Movie Locadora tá lançando mais uma promoção. Os caras tão ficando doidos, velho. Parece aqueles comerciais de o gerente ficou louco. Mas é meio isso, olha só. Eles estão oferecendo, o Leandro Ferreira falou assim, Rafa, oferece lá pros caras do Sala VIP 25% de desconto em toda a linha de lentes, câmera e luz. Ou seja, qualquer lente, câmera e luz, ou câmera, lente e luz e tudo junto, você só paga 75% do valor, tem 25% de desconto, é coisa pra caramba. E não para por aí, tem também 50% de desconto, metade, em equipamentos de movimento, que são gimbals, steads, estabilizadores, né? E câmeras 360. Então não perde tempo, corre nas mídias sociais da Movie Locadora, essa promoção só vale até dezembro de 2019, segue eles no Instagram, procura lá o telefone no site, entre em contato, manda e-mail, manda recado lá pro pessoal, dá uma aparecida lá na Vila Madalena, tem estacionamento gratuito por lá, e pega lá, cara, esse desconto que tá, né, de pai pra filho aí o negócio. E pra ter acesso a esses descontos lá na Movie Locadora, basta você ir lá e falar o seu nome. O seu nome, se você for um apoiador do Sala de Edição, o seu nome já vai estar na planilha atualizada em tempo real. Eles têm lá o registro de todo mundo que é assinante. Então basta você chegar lá, falar o seu nome, falar, opa, eu sou assinante, tá aqui meu nome, meu RG, e você ganha o desconto sem nenhuma burocracia. Mas se você não é assinante do Sala VIP, não precisa ficar triste. O Sala VIP custa aí a partir de R$ 2,90, R$ 2,90 por mês. É muito baratinho, você pode ajudar a gente. A Movie Locadora ajuda mais ainda você. E se você quiser saber mais informações sobre o Sala VIP, entra lá no nosso Instagram, tem lá nos destaques, tudo direitinho como é que você faz para ser um apoiador do Sala VIP. Também tem no nosso site, no canto direito superior, tem uma abinha lá, Sala VIP, tem todas as instruções, temos 3 planos, bronze, prata e ouro, e todos eles contemplam todos esses descontos que a gente tá falando aqui. E já que estamos falando em Sala VIP, lembrar para vocês da promoção do AV Makers também. O AV Makers que, a gente já falou aqui nos outros episódios, está oferecendo um desconto também de 50% perante o preço cheio deles, na assinatura dos cursos de audiovisual. Você vai ter acesso a mais de 4.000 horas de curso. Tem curso de Final Cut, de Premiere, de After Effects, de DaVinci. O Baltarejo falou que tá chegando agora o curso de Avid. Tem curso de colorização, cinema, fotografia, operação de câmera, operação de gimbal, enfim, tem muito curso. Entra lá, avmakers.com.br, escolhe lá os cursos que você mais gosta, faz uma playlist e paga lá R$47 por mês. E para fazer a inscrição, você vem falar com a gente, que a gente te passa um código maroto para os apoiadores do Sala VIP. Se você não quiser ser um apoiador do Sala VIP e quiser ir direto lá com eles, você paga 12 de 57 em vez de pagar 47. Na verdade, se você pagar o Sala e o AV Makers, ainda vai sair mais barato do que você fizer à parte. Mais um patrocinador do Sala aí que tá querendo ajudar a gente a crescer, que tá nos apoiando. A gente fica muito contente, agradece ao AV Makers aí também e agradece a todos vocês que já estão nos apoiando e aproveitando todas essas ofertas que os nossos patrocinadores estão oferecendo para vocês. Lembrando que essas duas promoções valem até dezembro de 2019. Ana, muito obrigado pela presença aqui, a gente está muito feliz, já te adiantar por isso. A Ana, como a gente falou aí, né, ela é jornalista especializada
em cinema e se pós-graduou aí. Na verdade, você tem alguns outros tantos cursos, né, Ana? A gente tava vendo o seu currículo aqui, é um pouquinho extenso. Você quer falar um pouquinho sobre a sua trajetória, quem é você, explicar um pouco pro ouvinte? Acho que eu tenho muitos anos, né? Por isso que ele vai ficando extenso. Não tantos. Bom, eu conto, acho bacana mesmo localizar, né, a gente, quando a gente vai falar. Bom, eu sou formada em jornalismo pela Casper Libero e eu fazia ciências sociais também na USP. E eu comecei minha carreira como repórter de rádio, repórter policial. Olha só, que interessante. Pois é, esse começo acabou me ajudando muito agora, né, nesse momento que a Ancine viveu recentemente. E eu trabalhei quase 10 anos em rádio, fiz um pouquinho de televisão, e gostava de ser repórter de polícia, mas lá pelas tantas eu falei, poxa, eu queria mesmo era ser jornalista de cultura, que era o que eu amava. Amava livros e amava filmes. E não vou me estender, mas depois de muitas dificuldades, né, não é fácil entrar nesse meio cultural, eu acabei me tornando repórter de cultura da Carta Capital. Comecei num lugar que era muito estimulante, e isso foi no ano 2000, e aí em 2001 a revista virou semanal, e eu me tornei a repórter de cultura. Isso tem tudo a ver com a Ancine, porque nesse momento quem era meu editor lá era o Maurício Sticer, que hoje tem um blog bastante lido no UOL. Ele que me falou assim, você tem que investir em política cultural. E eu falei, gente, o que será política cultural? Porque eu ia ser repórter de cultura, achava que ia ficar indo ver filmes, exposições, ler livros. Mas é o eterno destino de uma repórter de polícia. Naquele momento, ano de 2001, tinha sido formado o GDIC, que era um grupo destinado a discutir o cinema brasileiro para recriar um órgão estatal que pudesse estabelecer uma relação mais direta entre o Estado e o cinema. Estavam naquele grupo Luiz Carlos Barreto, Cacá Diegues, Roberto Farias, pessoas que eu realmente não tinha ideia de quem fossem. Porque você estava explicando isso porque, na verdade, não existia Ancine, né, em 2001 ainda. Não, ela se formou em 2001, não é isso? Exatamente. E foi nesse ano que eu virei repórter pra valer da Carta, quando a Carta virou semanal. Olha então, aí, de algum jeito, eu sou um pouco produto da medida provisória 22281, que criou a Ancine também. A primeira reportagem que eu fiz na Carta pra valer foi com esse grupo. E eu ficava ligando pra eles muitas vezes, ninguém me atendia. E eu consegui fazer uma reportagem sobre o que esse grupo estava planejando. E ao fazer essa reportagem, eu entendi pela primeira vez na minha vida, e não é discurso, gente, é verdade isso mesmo. Eu entendi que o cinema brasileiro, para ele existir, ele precisava de muita gente lutando para que isso acontecesse. Sem entrar nesse momento no mérito dessa luta. Mas eu entrevistei naquele momento o Gustavo Dal, depois de não sei quantas ligações para a produtora, e um dia o Diogo Dal, que é hoje produtor de cinema, acho que cansado das minhas ligações, passou o telefone da casa do Gustavo, em Petrópolis, ele me atendeu. Ganhou na insistência. Foi. Eu acho que é a cara de pau do jovem repórter, né? Porque se eu soubesse quem era o Gustavo, talvez eu não tivesse tanta cara de pau assim. Naquele momento, eu fiz a minha primeira reportagem sobre esse assunto e ali se explicava a origem da Ancine. Bom, eu segui cobrindo política de cinema e cinema na Carta, eu também fiz muita crítica de cinema, sempre tive uma proximidade maior com o cinema brasileiro e acompanhei muito também as discussões de política cultural, Lei Rouanet, etc. Da Carta Capital, eu fui para a Folha de São Paulo, aí fui repórter da Ilustrada também por algum tempo. Na Ilustrada, eu tive a oportunidade de cobrir todos os festivais de cinema, os brasileiros e também os estrangeiros. Então eu fui para Cannes, Veneza, Berlim, e isso ajudou muito a eu ganhar uma maior compreensão. Dá uma bagagem, né? Do que é o cinema, né, no mundo também. Como é difícil o cinema existir, no fundo, né? A gente toma o cinema como uma coisa dada, mas é muito difícil os cinemas nacionais, quase todos eles, existirem. Depende de muita coisa. Bom, da Ilustrada, eu saí
fui trabalhar numa revista de moda, na verdade, mas fiquei pouquíssimo tempo, não era realmente a minha. E aí eu fui realizar um sonho que era estudar mais profundamente aquilo que eu cobria. E eu fui fazer o mestrado na Inglaterra, no King's College. Em Londres, né? Eu tô vendo aqui no Londres. seu currículo. Ganhei Muito bacana, uma bolsa, foi muito legal. Ganhei uma bolsa Chevening, então fui com tudo pago, curso pago, residência paga. Olha aí, que beleza. E também foi um curso que abriu muito minha cabeça. Só que, apesar de eu estar em Londres e ter um monte de assuntos incríveis, aí realmente só a psicanálise, sei lá, eu que explica. A minha dissertação de mestrado foi sobre a Ancinave. Imagina explicar a Ancinave para os ingleses, né? Eu não tinha nem vocabulário. E o que era a Ancinave? Bom, se eu expliquei para os ingleses, aqui é mais fácil explicar. A Ancinave foi um projeto que surgiu no 2º ano do governo Lula, que era uma ideia de ampliar a Ancine, fazer com que a Ancine cuidasse também da televisão. E aí foi uma grande balbúrdia, foi uma grande briga em todo o setor. E eu achei que a Ancinave, ela mostrava os jogos de força que existem no campo audiovisual. E de fato mostravam. Bom, eu fiz esse mestrado, voltei para o Brasil e falei, eu quero fazer um doutorado. Para estudar o quê? R$1 para quem adivinhar? Política de Políticas cinema, audiovisuais. Né? Pois é. Aí foi isso. Só Puxa que aí foi vida, que bacana. E esse seu mestrado você legal. terminou já? Tá em curso? Sim. Não, já terminei tudo. Terminou. Terminei o doutorado em 2018, então eu fiz uma tese na sociologia na Unicamp. Eu fiz a sociologia. Doutorado foi doutorado. o último. Isso, é. Eu fiz em sociologia porque realmente hoje eu tô convicta disso. Pra gente entender o cinema brasileiro, não basta a gente conhecer cinema. E foi muito legal fazer essa tese na sociologia. A minha tese, ela estuda toda a reconstrução da política de cinema após o fim da Embrafilme, que é justamente aí que nós chegamos à Ancine. Então a minha história com o audiovisual, assim, é essa mais ou menos. A gente ouviu, até deixar pro ouvinte a dica, a gente ouviu a Ana falando lá no podcast da Folha Ilustrada, né? Eu esqueci agora o título, porque não é Folha Ilustrada, eu acho que é... Expresso Ilustrado, o podcast. Expresso Ilustrada, muito bem. E tem lá um episódio sobre Ancine, muito elucidativo, que eu falei, nossa, é isso, a gente precisa conversar sobre isso, né? A gente tem muitos ouvintes, muitos colegas da área que têm dúvidas, né? A gente mesmo não manja tanto disso, né? Eu falo por mim, então fica uma coisa muito confusa, né? Eu, quando entrei na área de cinema, de produção audiovisual, já tinha Ancine, a Ancine já era consolidada, né? Esse modelo que a gente está vivendo agora e tal. E só que existe toda uma história, né? Que vem lá da Embrafilmes. Eu queria que você falasse um pouco, porque o cinema nacional nem sempre foi essa indústria que a gente conhece do jeito que ela funciona hoje em dia, né? Então eu queria situar um pouco a gente na história para a gente poder entender o momento que a gente vive agora. Uhum. É meio então, isso, né? Eu acho que é isso, né? Tentar entender o passado para entender o que a gente tá vivendo agora. Até porque o que a gente tá vivendo agora é bastante complexo e não tem uma origem só. É até delicado falar sobre isso nesse momento, porque a gente tem um governo que confronta a cultura, mas eu acredito de verdade que também é um bom momento para a gente entender o que na nossa estrutura do cinema é falho e que acaba dando margem a tantas ameaças. Vamos lá. Acho legal dizer que a política de cinema no Brasil, ela pode ter como marco temporal a década de 1930. Por quê? Foi ali a primeira vez que o governo tomou alguma medida de proteção ao cinema nacional. Outra coisa importante, para começo de conversa, o primeiro capítulo inteiro da minha tese é sobre isso. A proteção ao cinema nacional não é uma particularidade do Brasil. O cinema, todo cinema, tem que enfrentar um produto hegemônico, que é aquele que chega de Hollywood. E os países que consideram importante ter uma cinematografia, eles têm que criar algumas formas de apoio. Ana, interrompendo, mas acrescentando aqui, a ideia da propaganda, né, da propaganda, da utilização da cinematografia como espelho de ideais, né,
sociais, né, ou de política pública, né, governamental, que eu acho que tem a sua maturação na década de 30, 40, né, até mesmo pelo regime nazista, né, tem aí acho que é a hora que o Estado entende que talvez, eu não sei se eu estou certo, aqui eu estou só batendo com você a minha percepção, é a hora que estados entendem que o audiovisual ele é importante para criar a noção Estado, vamos dizer assim, né? Com seus conceitos, os seus valores. Você tem razão. No começo da política, ela tinha mesmo um motivo muito nacionalista propagandístico, mas não demorou para que a política tivesse também um matiz econômico e um matiz de indústria. Em 1947, o cinema já foi levado para as discussões do GATT, que é aquele grupo, eu não vou saber agora falar a sigla, mas que virou depois a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. A gente estava no pós-guerra e a França começou a brigar pelo direito de os seus filmes serem protegidos. O que isso significava? Dizer que os filmes norte-americanos tinham que ter um tratamento diferente dos sapatos, por exemplo, né? Então, você tem uma origem que é essa que você mencionou, da imagem do país, mas não demora para essa discussão já estar no âmbito do comércio internacional. A primeira vez em que se falou de cota de tela foi no GATT de 1947. Naquele momento, não sem muita briga, não sem muita discordância, na verdade, os Estados Unidos nunca aceitaram totalmente o mecanismo da cota de tela, mas ele foi entendido como um mecanismo dos mais eficazes para se proteger a produção nacional. Bom, aqui no Brasil, a gente teve vários órgãos que foram se sucedendo e geralmente o cinema, ele segue um pouco a macropolítica, a macroeconomia do país. E aí, nós chegamos na década de 1960 à Embrafilme, que foi citada aqui nesse podcast. A Embrafilme foi uma grande estrutura estatal que foi criada para apoiar a produção do cinema brasileiro e futuramente a Embrafilme, posteriormente, né, ela se tornou também uma distribuidora de filmes. A Embrafilme viveu uns momentos de glória. Então, o cinema brasileiro chegou a ocupar 35% do mercado, coisa que nunca se repetiria e que é um fato hoje inimaginável em quase todos os países do mundo. Na década de 70, no comecinho da década de 70. 35% de market share. Mas existia nessa época, ou é também porque também, coincidentemente, nessa época, o cinema americano estava também em baixa, né? Era a época daqueles filmes tragédias, Inferno na Torre, né? Tinha também o cinema, vamos dizer, mais nova-iorquino, com low budget, né? Operação França. É muito legal isso que você coloca. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca li isso. Olha aí, rapaz, senhor Taboada dando aula. Tá vendo? Tabuada. Sempre. Preste atenção na tabuada, né? Não, mas é super interessante, mas bateu a informação aí, Ana? Eu achei curioso. Sabe o que ela me faz pensar um pouco? Quando a gente, por ser muito frágil, eu já falo a gente porque eu me sinto parte hoje muito mais até do campo, vou falar campo, né, para parecer socióloga, audiovisual do que do jornalismo. Então, eu me sinto à vontade para falar a gente, né? A gente que trabalha com cinema brasileiro é tão frágil que eu acho que quando a gente vai contar a história, às vezes a gente canta como vitórias imensas, coisas que foram só vitórias. E eu nunca tinha ouvido
ninguém fazer essa ligação. Não vou poder aqui dizer se ela tá certa ou não, mas eu acho interessante. Porque era uma época ruim do cinema americano, não tinha ainda a ideia do blockbuster. E que tinha um monte de cinemas de rua, né? Que você tinha um outro público, que é o cinema que hoje não vai mais. Bairro, né? É um cinema de bairro. Eu queria aproveitar para perguntar porque o que eu já ouvi falar sobre essa época é que tinha, em função desse cinema de rua, tinha o ingresso era muito mais barato, né? Quer dizer, ele era mais, tinha era mais popular, digamos assim, o cinema, né? Custava, sei lá, o preço de uma passagem de ônibus. E tinha a questão das legendas, assim, que tinha muita gente que preferia ver filme dublado ou filme em português que não conseguia ler naquela velocidade, assim, as legendas e tal. Não sei se isso também era um fator que acabava beneficiando indiretamente o cinema brasileiro, que era falado na língua nativa, né? E a gente pode pensar também que, se a gente está falando dos anos 70, isso que você falou tem todo sentido. Havia um circuito de rua, havia um circuito nas pequenas cidades do interior. E o que acontece, voltando para a Embrafilme e chegando nisso tudo que está sendo conversado? A Embrafilme começa a entrar em crise no finalzinho da década de 70, essa crise vai se agravando nos anos 80, até que em 1989 o Fernando Collor extingue a Embrafilme. O Cacá Diegues tem uma frase que eu tenho repetido sempre, que é maravilhosa, que ele diz que o Collor fez foi enterrar o moribundo. Então ele entrou para a história como o cara que destruiu a Embrafilme, mas a Embrafilme já estava destruída. A gente tem uma onda neoliberal que faz com que a presença do Estado seja vista como um mal, então todas as estruturas estatais são mal vistas naquele momento, mas aí sim, fazendo uma ligação com tudo que vocês estavam dizendo. Na década de 80, chega o entretenimento doméstico. Chegou o videocassete. Então, muda também a relação do espectador com o cinema. Isso me preocupa no momento atual. O fim da Embrafilme, que foi trágico para o cinema brasileiro, ele vem de uma coincidência negativa de fatores. Então, você tem a chegada do neoliberalismo, você tem uma crise institucional dentro da Embrafilme. Você faria um comparativo de situação entre a chegada, por exemplo, dos streamers, das plataformas de streaming, com a chegada do VHS e também uma deterioração interna de hoje da Ancine? Eu não consigo não fazer. A história ela nunca é óbvia, ela ensina um pouco, mas ela nunca vai ser idêntica. O que é diferente é que o streaming é também uma porta para o cinema brasileiro. Acho que talvez o nosso desafio agora seja entender como a gente vai aproveitar essa oportunidade apesar das condições desfavoráveis do momento. É um pouco diferente da era do videocassete, né? A gente tem mais possibilidade de produção, o audiovisual ele tem um outro lugar, então tudo bem, talvez não vá ser possível fazer tanto longa-metragem, mas eu até pergunto para vocês, é o caso? É o único caminho? É longa-metragem que a gente vai continuar fazendo? Eu acho, de verdade, que as pessoas podem trabalhar com audiovisual em diversos lugares e de diversas maneiras. E existe um mercado para o audiovisual que nos anos 80 não existia. Não, inclusive está na lei da Ancine, isso aí está dentro da lei da Ancine, ali, o que criou a Ancine, né? Isso entra no escopo de regulação da Ancine, essa coisa toda de produção para televisão, séries, etc. Né? A gente abriu aqui, na verdade, já o futuro antes até de falar da Ancine, né? Estamos rodeando aqui o assunto. A gente não conseguiu falar como a Ancine foi criada, né? Não, é que é um assunto vasto, né? É um assunto tão rico e tão cheio de... Eu acho que existe para mim, eu percebo que é uma melhora qualitativa da sociedade na formação das agências, da agência da Ancine, como gestão da área audiovisual, como política pública, né? Mas a Ancine também tem uma curva de aprendizado aí que demora aí quase uns 7, 8 anos da sua criação até que ela seja mais abrangente, mais plural até, né? Os últimos editais possíveis, até mesmo com o videogame sendo abarcado aí dentro da ideia do audiovisual. Voltando lá para o começo, assim, dessa ideia da criação da Ancine e dessa junção
do audiovisual como um todo, né, não só o cinema, a agência foi criada como uma instituição para proteger esse mercado, e o governo entendia isso na sua época, ou foi, na verdade, também uma ideia dos saudosistas da Embrafilmes em ter o Estado como parceiro de produção? Vamos lá. Eu acho que o grupo que criou a Ancine, de fato, é um grupo egresso da Embrafilme, que inclusive repete um tripé institucional que já havia existido lá atrás. A gente fala muito da criação da Ancine, mas a Ancine não foi criada sozinha. A lei que criou a Ancine, que é a medida provisória 22281 de 2001, ela foi pensada a partir de um tripé que tinha a Ancine, o Conselho Superior de Cinema e a Secretaria do Audiovisual. Então, eu não sei se saudosismo é a palavra mais adequada, mas ela de fato nasce tendo o passado como referência. A referência da Ancine é a Embrafilme. Mas o que acontece? Aí que a gente volta à questão de que o cinema sempre espelha um pouco o que está acontecendo no governo. O GEDIC ele é instalado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso foi o governo que privatizou. Após a privatização, ele criou as agências reguladoras para fazer essa intermediação. A história que é contada na minha tese por mais de uma pessoa que estava nesse momento é que eles chegaram lá e disseram: a gente precisa de um órgão estatal para o cinema. Fernando Henrique, numa das reuniões, chama o genro, Davísio Gilberstein, e fala: não, eu tô aqui querendo uma coisa pro cinema. O cara que estava criando várias agências reguladoras fala: uma agência. Esse grupo admite que naquele momento não tinha a menor ideia do que significava uma agência. Mas falaram: é a agência que tem para hoje, vamos com a agência. Então, sensacional. É uma situação, né? Então a Ancine é uma agência, mas talvez não fosse para ser uma agência, porque de fato ela é uma agência que fomenta, que fiscaliza e que regula. As outras agências, elas são diferentes, né? Uma agência de transportes, ela tem que garantir o direito do usuário, regular o mercado e falar com o concessionário. No caso do cinema é um pouco mais complicado, né? Então, parte do problema da Ancine vem da própria Ancine, porque ela se agigantou. Vocês mencionaram o tempo de solidificação da agência. Foi muito difícil o começo da agência. E eu vou contar uma coisa espantosa. A Ancine foi pensada com um corpo X de funcionários. Eu não vou me lembrar o nome, mas também não é isso que interessa. Gente, esse corpo de funcionários só foi completado em 2014. Só que quando a Ancine foi criada, o que era o mercado que ela regulava? Filme e sala de cinema. Por quê? A televisão aberta tinha ficado fora. Que é o tal do episódio da Ancinave, né? Que a Ancinave queria incluir a televisão aberta. Claro que não conseguiram. Eu lembro dessa pressão, foi uma pressão muito grande na época, exatamente. Não, é absurdo. Porque a história é quase um thriller, né? Exatamente. Muito boa essa história. Falaram exatamente em cercear a censura. Foi bem Arnaldo grave na época. Chamou o Gil de, já nem sei de quem, de Lenin, não, de Stalin, né? Não sei. Mas chamou stalinista, era isso, stalinista. Bom, esse corpo de funcionários é completado em 2014. Em 2012, a gente teve a aprovação da lei da TV Paga, que ampliou muito o escopo da Ancine. Que mudou muito, né? Mudou muito o mercado. E que levou um dinheiro que não existia antes. Só que a Ancine, na realidade, não tinha estrutura. E eu acho que essa é uma questão para a qual o setor tem evitado olhar. Mas a verdade é que não tinha. A agência não conseguiu dar conta do seu próprio tamanho. Ela não estava preparada para isso. Não estava. É isso, o corpo de funcionários foi completado em 2014. E aí começam parte dos problemas que a gente vive hoje. O TCU, Tribunal de Contas da União, em 2017, fez uma auditoria na Ancine e não aceitou a forma de prestação de contas da Ancine. Então, mas me corrija se eu estiver errado, Ana. Me parece que essa é eu não diria que é um acerto, mas é uma agência não pode tomar por liberdade única e exclusiva dela, infligir
algumas leis de prestação de contas, que são determinadas pelo TCU. Eu acho que deve ter, imagino eu, pelo menos uma conversa ou alguma tratativa. Houve uma conversa Isso. com o governo, houve uma conversa com a presidente Dilma Rousseff, que sofreu impeachment. E daí entra um outro governo. Então esse acerto não foi feito com o TCU. Ele não foi formalizado com o TCU. O que eles dizem é que houve uma conversa com o TCU. E aí o TCU foi olhar. Se eu estivesse dando uma entrevista para a CBN, eu não falaria isso. Acho que para o setor é importante o setor olhar para si mesmo, né? Todos nós somos a favor da cultura brasileira e do cinema brasileiro. A gente não acha que cineasta mama na teta do governo, certo? Exato. Mas a verdade é que eu li o relatório do TCU e eu não consigo achar que é tudo uma grande invenção e um grande delírio. Me parece que, de fato, a agência estava numa situação limite, e é dinheiro público. Exato, essa coisa de fazer aprovação por amostra, né? É ruim, isso daí é ruim, porque se você trata cada obra na sua especificidade, você também está dizendo que o dinheiro aplicado nela também tem a sua especificidade, e vai ter alguns desvios, isso ou propositais ou não, mas que todos têm que ser aprovados. A questão que me fica desta questão do TCU é assim: em algum momento, sendo o TCU, até mesmo para explicar para quem não conhece, o TCU é um órgão ligado à Câmara dos Deputados, né, ao Congresso, onde ele verifica a execução pelo Executivo do dinheiro público que foi colocado dentro do orçamento geral anual de execução. Me parece que em algum momento se tomou uma liberdade com esta lei das leis de controle, imaginando que não teria nenhuma revés político dentro do cenário. É certo dizer isso? Talvez seja. Okay. E aí esse é um dos problemas do cinema brasileiro. Ninguém imaginava a tragédia. Isso até que eu queria até aproveitar a tua colocação ali pelo seguinte: o que me parece, assim, até do que a gente estava falando até agora, que essa coisa da Ancine ter ficado, não conseguir dar conta, porque teve uma explosão também na quantidade de filme que isso foi feito. Quer dizer, deu tão certo que começou a ter tanta produção de filme, tanto dinheiro entrando para se fazer filme, que lá pelas tantas não tinha mais como assim dar conta de conseguir prestar conta, né, com detalhamento que o TCU exigiria de todo esse volume de filme. Então parece que é uma questão de bom senso pensar assim, ou a gente teria que aumentar a estrutura da Ancine, como tu falaste, né, que só em 2014 que eles puderam ter, completar esse quadro funcional, digamos assim, mas para esse volume de filme, para fazer uma prestação de conta da maneira como o TCU exige, teria que ter uma estrutura que a Ancine ia custar, sei lá, 20 vezes mais caro, né, ia ter 20 vezes mais funcionário. E aí que eu acho que é uma questão de bom senso pensar, a gente não vai ter como prestar conta daquela maneira, mas por amostragem era uma maneira de conciliar, digamos assim, a situação, né? Agora, eu posso ser uma pessoa super antipática? Não, mas é claro. Já foi tão simpática até agora. Seja jornalista, a verdadeira face é revelada. A gente produzir 165 ou 185 filmes por ano é necessariamente dizer que uma política deu certo? A política de cinema é apenas produzir filmes? Não, é público, né? É público. Então, eu acho que tem um pouco das não duas é coisas. só público também. A gente não faz filme para ter público só. Quer dizer, a gente é ótimo, né? Eu não faço nenhum filme, mas... Tá fazendo podcast, audiovisual. Podcast, mas existe uma derrota nessa política, gente, que também não pode ser ignorada. E em 2001, com 30 filmes, a gente conseguia o mesmo market share que a gente conseguiu em 2016 com 150 filmes. É muito estranho. O que é o market share? Explica pro ouvinte. Market share é a fatia de participação do cinema brasileiro no mercado. A gente teve um market share elevadíssimo de 21% ali no ano de 2003, né? Mas a média ficou em 15% e a gente chegou a cair para 9%. Eu me pergunto, esse dinheiro... será que ele não tinha que ter ido para outros lugares? A gente tem uma política de cinema que nunca foi feita ligada à educação
para fazer o brasileiro ver filme brasileiro na escola? Formação de público. A gente tem uma série de dificuldades. Público. Será que não valia a pena a gente ter menos filmes e ter os filmes terem a possibilidade de avançar, por exemplo, participar de laboratórios internacionais, eles terem um apoio? Ter mais exposição, né? Eu acho que mais trabalho talvez dentro da agência. A agência deu muito dinheiro para o que eu queria entender... primeiro filme... Não, desculpa te interromper, mas acho que o que fica a curiosidade, né? Eu acho que o grande X na cabeça de todo mundo, que foi muito levantado e está sendo muito questionado nesse governo, é quando a gente fala, né, de... e esse dinheiro... Porque quando o Biroliro lá fala que esse dinheiro não é, né? Não vamos usar esse dinheiro pra fazer isso. Me parece às vezes que parece assim, estamos tirando dinheiro de hospital pra fazer filme pornô, né? Na cabeça dele lá do lunático. De onde vem esse dinheiro? Eu queria entender isso, queria que você explicasse pro ouvinte. Esse dinheiro é um dinheiro para cinema, criado pela indústria do cinema, é isso? Uhum. Eu vou explicar. Antes eu queria fazer um breve comentário. Eu tenho tido muita dificuldade de discutir as coisas que esse governo fala. Porque é extremamente agressivo para alguém que se dedica a estudar isso, ouvir uma discussão naquele nível, né? Eu juro que um dia eu ouvi uma live do Bolsonaro, eu nunca tinha ouvido, mas ele falava de Ancine e foi à noite em casa, meu marido falou, não, mas você tem que ouvir, também é ridículo, você tem que ouvir. Eu ouvi, na manhã seguinte eu chorei, juro. Porque eu me senti aviltada. As coisas que ele fala são aviltadas. E não só você, ao INPE também, né? Aconteceu coisa parecida, quer dizer... É horrível. Enfim... Mas então eu acho muito difícil a gente discutir a partir do que ele fala. Então, às vezes, eu acho que eu realmente começo a discutir, assim, teoricamente, os problemas da Ancine. Mas então vamos explicar de onde vem o dinheiro. Acho importante esse parênteses, porque, poxa vida... A gente está aqui num podcast para profissionais da área. Então, acho que a gente tem que falar de coisas razoáveis. Só que, infelizmente, uma parte dessa discussão que a gente está tendo, talvez não tenha muito sentido, porque a gente está no terreno do não razoável. Se bem que ontem o governo reuniu o Conselho Superior de Cinema, né? Foi uma notícia interessante. Bom, de onde vem o dinheiro da Ancine? A receita da agência, ela é composta pela arrecadação de uma contribuição chamada Condecine, que, como o próprio nome diz, todo mundo que trabalha com audiovisual paga. Então, esse dinheiro não é do orçamento do Estado. A Condecine, ela vai para um fundo, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que foi criado em 2006, por lei. Hoje, o Fundo Setorial do Audiovisual tem uma receita de cerca de 700 milhões de reais por ano. Uma coisa importante, 3/4 da Condecine correspondem a uma taxa que é paga pelas empresas de telefonia e que é cobrada por cada celular ativo no país. Né? Como é que junta uma coisa com a outra? Né? Por conta do conteúdo, né? Tem tudo a ver com a produção audiovisual. Para a pessoa entender por que as teles passaram a pagar uma taxa que vai para o cinema. Porque todo mundo tem celular, sabe disso. O maior consumo de dados hoje das empresas de telefonia vem do consumo de vídeo. Então, essas atividades que até 10 anos atrás eram separadas, hoje elas são absolutamente conectadas. Então, é importante dizer que o fundo setorial, ele é aquilo que a gente chama de fomento direto. Então, é um dinheiro que as decisões sobre onde investir são coordenadas pelo Estado, de fato. Mas isso não significa que esse dinheiro é tirado de outras áreas do Estado. Ele é um dinheiro que vem da atividade. Além disso, existe o fomento indireto. E não faz sentido nenhum pegar esse dinheiro e colocar em outra área também, né? Então, vou te falar, não é nem sentido. É anticonstitucional, porque essa é uma contribuição que se chama CID. Esse tipo de contribuição, ela só pode ser utilizada por uma área afim. As teles chegaram a entrar na justiça uns aninhos atrás, dizendo que o cinema não era diretamente relacionado à atividade delas. Até que há poucos anos isso
é um argumento que pode ser discutido. Eu acho que no atual momento não é mais, né? Porque realmente as teles estão até distribuindo conteúdo, né? Acabou, essa discussão morreu. É engraçado, porque as coisas hoje acontecem muito rápido. Então, há 3 anos, até cabia, era esquisita, mas era estranho. Mas agora não tem mais sentido mesmo. Mas eles continuam questionando isso, né? Continuam querendo escapar do pagamento dessa taxa. Mas eu acho muito difícil agora, né? Eles até estão Eles já perderam... Eles já perderam uma parte dessa ação. O que eles provavelmente vão tentar é fazer com que eles passem a ter alguma ingerência sobre esse dinheiro, uma vez que são eles que pagam a taxa, são os grandes contribuidores da taxa, né? Porque o mercado de cinema contribui muito pouco, perto do que a Condecine Teles, né, que ela se chama, ela representa. Ela realmente é super, super grande. Então, acho que às vezes as coisas são as pessoas são induzidas a erro, porque de fato é complexo. Então é mais fácil todo mundo achar, lei do audiovisual, né? Isso quando não falam que é lei Rouanet, né? É que aí irrita mais ainda. A mamata. Você fala, não, gente, não é a lei Rouanet. A contribuição que as teles fazem no CNPJ delas, elas repassam para o consumidor final. Quer dizer, ela não está tirando do bolso dela, ela está tirando do consumidor final. No final das contas, quem está contribuindo também para essa taxa somos nós. É o consumidor. É o consumidor. Sim. Por conta de consumo audiovisual. Agora, eu queria entender, mesmo nesse cenário, a gente vive, realmente é fato, acho que até quem votou nesse cara aí, por algum engano no audiovisual, já percebeu que, né, a gente vive uma grande tragédia, uma grande confusão. Eu queria entender o que você enxerga de futuro para o cinema. A gente está aí com discursos que até quem falava que era da boca para fora tá vendo que não é da boca para fora, né? As coisas estão se desmontando, o Ministério da Cultura se diluiu, tem esses discursos de querer desmontar, de censurar a Ancine, de fazer filtros, né? Usa termos mais suaves para falar de censura ali, quer dizer, até que ponto você acha que isso a gente vai pro buraco com tudo isso? Até que ponto você acha que a estrutura que já se estabeleceu se mantém, mesmo com a turbulência? Qual que é o que se passa na tua cabeça depois de tanto estudo e analisando tudo isso e tanto tempo analisando o cinema? Nossa, muda, né? Ao sabor das declarações absurdas. No último artigo que eu escrevi para a Folha, no momento em que a Débora Ivanov saiu da diretoria da Ancine, a minha sensação era de colapso. Uma agência que precisa de 4 diretores para funcionar e tinha só 3. E no momento ela tá com uma, não é isso? Eu falei, saíram 3, eu falei invertido, né? Precisa de 4, ficou só 1, saíram 3. Você tinha o Conselho Superior de Cinema que não se reunia e o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual também não estabelecido. Além disso, a cota de tela que não foi publicada no Diário Oficial. Eu achava que era uma situação de corta a luz, corta a água. Nossa, esse pessoal aqui nessa casa realmente não sabe se organizar, né? Só que as pessoas não têm como se organizar. Hoje, eu falo com um pouco mais de cuidado, hoje mesmo, literalmente dia 17 de outubro, porque foi reunido ontem em Brasília o Conselho Superior de Cinema. Há a promessa de que no dia 12 de novembro, numa nova reunião, vai se estabelecer o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Se isso acontecer e se o governo, de fato, colocar novos diretores na Ancine, pode ser que a gente sobreviva. Agora, muita gente vai quebrar antes disso. Produtoras médias, principalmente, das notícias que eu tenho, é que estão numa situação, várias delas, muito difíceis. Quem é muito pequeno se vira, às vezes trabalha em casa, tem um funcionário. Quem é grande também tem ali alguma forma de se mexer, tem como pegar um crédito eventualmente. As produtoras médias estão numa situação terrível. Nesse último texto que eu escrevi para a Folha, eu apurei e está confirmado que ao longo de 2019 foram finalizadas 6 prestações de contas na Ancine. Outras foram feitas, só que por causa do imbróglio com o ITCU foram finalizadas 6.
Então está tudo parado. Na reunião de ontem do Conselho Superior de Cinema, ficou ali prometido que vão voltar a liberar os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, eu não tenho uma resposta objetiva. Eu não consigo estar animada como algumas pessoas do setor têm se mostrado, criamos uma frente. Só que eu também não acho que a gente vai morrer. Acho que a gente não está em 1989. Não vão conseguir fazer o que fizeram com a Embrafilme. O cinema brasileiro tem mais força. Ironicamente, esse ano a gente teve um sucesso internacional do cinema brasileiro, né? A gente eu organizo... Uma maturação incrível do cinema, muito, né? Em todas as frentes. Eu coordeno um fórum de debates dentro da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E aí tem um dia que é dedicado à política. E no fim, a gente teve 2 mesas que saem no catálogo, uma do lado da outra. A primeira é sobre cinema brasileiro. Por que somos tão frágeis? E na outra é, por que somos tão fortes? E acho que a gente vive exatamente essa dicotomia. A gente é muito frágil, né? Mas a gente também é muito forte. Existiu há pouco tempo atrás também, modo de dizer assim, mas também existiu a iniciativa privada, principalmente de fundos, entendendo qual seria o retorno financeiro de uma produção de audiovisual brasileira. Mas ela também sempre esperava uma contrapartida governamental, né? Ela imaginava que a Ancine fosse quase um balizador das... Até porque, desculpa te interromper, até porque existia, né? A gente tem os FUNCINES, que são um mecanismo público, então eles acabavam se acomodando um pouco nisso. E até mesmo o processo licitatório, né, da obra, a organização de todas as obras para entrar dentro de um fomento e tal. Então, geralmente, o fundo privado entrava a reboque de uma chancela da agência, né? Como que você entende essa participação privada nos interesses de mercado mesmo do cinema brasileiro, pensando também que a cauda é muito longa, né? Ou seja, a gente produz 100 e poucos, mas só 20 vão estar na tela, de fato, no cinema. Não sei se eu entendi a sua pergunta, mas se é sobre investimento privado, isso é uma coisa que mudou completamente na minha cabeça, completamente ao longo do meu doutorado. É preciso ter investimento privado, do mesmo jeito que é preciso ter investimento estatal. Se a gente não discute mais que o Estado precisa apoiar o cinema, talvez a gente devesse, nesse momento de crise, aproveitar e entender que sem apoio privado também não dá. A gente precisa dos dois. Todos os países do mundo que têm cinema contam com o apoio do Estado. O problema do Brasil é que ele só conta com o apoio do Estado. Mas quando a gente tem uma política onde as empresas privadas entram como... né, nas tais leis de incentivo, de retorno, de isenção de imposto, isso não é um jeito de associar as duas frentes? Não, porque a lei do audiovisual, ela é uma lei com abatimento de 100%. Numa reviravolta contábil, na verdade, o cara, como ele vira investidor do filme, ele até ganha dinheiro, ele não precisa colocar 1 centavo. Outra coisa que é assustadora. Ou seja, é um baita de um negócio. E ainda assim ninguém quer. E os neoliberais acham que isso não tem que acabar, ou seja, não me fecha essa conta na cabeça. Agora, por que as empresas não querem ser um bom negócio? Talvez essa fosse uma pergunta que o cinema brasileiro devesse se fazer. Acabou, né? O artigo 1º da lei do audiovisual, que é o artigo voltado às empresas, ele não significa quase nada hoje. O artigo 3º, que envolve os próprios players, sim, ele é significativo. Mas as empresas, nem não gastando nada, estão investindo em cinema. Por que isso acontece? E esse é outro desafio, hein, para esse ano, porque a lei do audiovisual, ela vai vencer e ela precisa ser renovada nesse Congresso Nacional e nesse governo. Haja coração. Misericórdia. Pois é, eu estava pensando aqui se não tem talvez uma relação entre o que a gente falou antes ali esse afastamento do público brasileiro, né, do cinema brasileiro, ele não se reflete também no investimento do empresário, porque ele também é público, né? A gente é meio que, como dizia lá o Nelson Pereira dos Santos, o cinema brasileiro é um cinema estrangeiro dentro do próprio país, né? É muito bom isso, essa sua observação. Nossa, ela é muito pertinente.
Ele, esse empresário, ele é o nosso público, né? Sim. E aí assim a gente Bolsonaro volta, também, não, acho né? Então, e a gente volta aí, já que você citou o Nelson Pereira, eu posso citar o Paulo Emílio, né? Que, na verdade, o cinema brasileiro nada mais é do que o Brasil. E o Brasil não gosta das coisas brasileiras em geral, né? A gente acha o estrangeiro melhor. E, principalmente, a elite. A elite não tem interesse em cinema brasileiro. Eu, no outro dia, voltando para casa, por algum motivo, pensei nessas coisas. Lembrei, porque eu dei um curso breve aí de uma coisa de jornalismo cultural. Poxa, imagina que legal, né? Você fazer um curso de cinema brasileiro para umas pessoas que são super bem de vida já, mas querem ampliar os seus conhecimentos. Essas pessoas que pagam cursos de psicanálise e de história da arte. Vocês conseguem imaginar Que pagam essas coach pessoas que têm dinheiro pagando para ter um curso sobre cinema brasileiro? pra passar Bacurau e fazer uma análise de Bacurau. Não vão pagar, né? Olha, a gente ri, mas é que é triste, né? Mas a gente tem que É persistir. triste. Olha aí, quanta gente foi ver Bacurau no cinema. Pois é, ainda Um bem, monte né? de gente. Muita gente desavisada deve ser, talvez, também. Né? Mas eu acho que a gente tá no Mas caminho... foram lá e viram o filme do Carinho, A Vida Invisível, que ganhou um prêmio super importante em Cannes. Estamos aí, estamos resistindo ainda, né? Até o fim, né? Vamos até o último suspiro, sem Não, desistir. Acho que a gente não chegará ao último suspiro, não. Mas acho que muita gente tomara. muita gente vai sofrer. Tenho muito medo de 2020. Porque você vai levando, mas, cara, eu não tá saindo nada. Eu sou parecerista do Fundo Setorial do Audiovisual, né? E eu às vezes entro lá na página, porque você fala, não é possível. Eu sempre ficava... Tinha uns projetos, né? Às vezes até no momento de bastante trabalho, caíram 5 projetos do Fundo Setorial para analisar. Acabou, né? Não E tem. a gente fala de tudo isso, e não só pelo cinema nacional, pela arte, pela história dos filmes brasileiros, mas pelo mercado, né? A gente que tá inserido nele... Sabe, É uma coisa que gera dinheiro, quantas gera pessoas, retorno, né? amigos, Poxa. familiares, né? Pensando que esse dinheiro do fundo não vai dar para construir hospital nem se a classe do cinema for benevolente, né? Ou seja, a gente não vai conseguir doar esse dinheiro para outra coisa, né? Então eu acho que nós estamos dentro dessa política de que o cinema de retorno e o cinema necessário, porque se a gente produz esse discurso que talvez não seja muito palatável, né? A nossa linha editorial do cinema e do documentário e dos filmes menores, vamos dizer assim, né? De pouco público, ele tem uma linha muito dedo na ferida, né? Social. Então eu acho que a gente Sim, eu acho que isso, também tem que resistir. a gente não pode negar que o cinema tem incomodado. Acho que essa avaliação ela não pode ficar fora da conversa. Claro que incomodou. Agora, a gente faz de pernas pro ar também, né? É injusto, porque a gente também faz de pernas pro ar. Que leva um monte de gente aos cinemas. Também faz. Exatamente, a gente tem eu acho que chegou uma maturidade. Tem os filmes. Isso, exatamente. A gente tem para todos os gostos, né? Tá aí o Paulo história Cursino, né? Que é o roteirista que já vendeu 30 milhões de ingressos sozinho. Ele também pôde existir, né? Isso é muito injusto quando se fala que é um cinema só de não sei que jeito, só de não sei que jeito. Também acho. Você tem um roteirista que faz comédias que levou 30 milhões de pessoas ao cinema sozinho. Desse eles não falam, né? Porque não é interessante. Então, esse cinema não foi perseguido, esse cinema está aí. E como você enxerga essa coisa ideológica mesmo, essa coisa do exemplo eu sei que a gente tem pouco tempo, mas só correndinho aqui, da Bruna Surfistinha que o Bolsonaro falou, e de começar a passar filtro nas produções. É uma tristeza isso, né? Juro que quando ele falou de Bruna Surfistinha, eu falei, é só besteira. Não é possível. Porque o que ele falou é tão nonsense. Inclusive... o cara nem assistiu o filme, né? Porque o filme, primeiro que não tem nada de pornografia. Segundo que ele ensina ao contrário, né? Ele induz a falar, olha, isso é uma vida de porcaria, não vai dar certo isso.
Exatamente, é o filme zero de esquerda, né? Se você colocar nesse... Né? E, inclusive, o orçamento do Bruna Surfistinha, ele teve incentivo fiscal. O Telecine usou a lei do audiovisual para fazer Bruna Surfistinha. Então, foi um filme que interessou a uma empresa estrangeira. Não tem a menor lógica, mas... É um exemplo de filme que deu certo, né? Um filme de sucesso, assim, inclusive de bilheteria, de retorno financeiro e tal. É um exemplo absurdo, mas é um exemplo muito violento, porque ele indica um desejo de extermínio, né? Ele não tá falando de uma coisa específica nem que tenha sentido. Acho que a gente tem um caso realmente de censura, que é o edital que foi cancelado. Sim, do Banco do Brasil, né? Não foi isso? Então, o do Banco do Brasil são pré-requisitos do Banco do Brasil. Eles são assustadores? São, quando você lê separadamente. Quando você vê a lista de filmes que o Banco do Brasil apoia historicamente, os filmes já têm aquele perfil, família, porque são filmes feitos para serem exibidos também em sessões para clientes private do banco. Então, o Banco do Brasil tem um patrocínio mais, entre aspas, careta. O que eu estou me referindo é aquele edital da diversidade, que chegou na imprensa o nome de edital LGBT. Ancine, isso. Esse cancelamento foi muito sério mesmo. Mas agora, ele, se não me engano, essa semana um juiz voltou atrás, né? Ele conseguiu reverter, né? O Ministério Público não aceitou essa decisão. O caso Marighella é muito mais complicado que isso, né? O caso Marighella tem ali uma série de questões da Ancine. E são duas distribuidoras grandes, a Downtown e a Paris. E eles não podem lançar o filme sem acessar aquele recurso. Eu analisei bem o caso Marighella e procurei entender também. E tem ali uma questão orçamentária na Ancine mesmo. Que servidores acharam que eles não podiam realocar da maneira como eles queriam. Então não foi uma interferência do governo. Começa a cavucar, né? Eu lembro que a gente já discutiu isso com o Taboada, inclusive, lá na MC, que são orçamentos, quem já teve a oportunidade de acompanhar alguma produção executiva ou dar uma olhada, são coisas muito complicadas, né? Você tá gravando ali no meio da rua, compra meia dúzia de esfirra no boteco, o cara não tem nota, como é que você vai declarar a esfirra do boteco? Aí você passa, você põe no transporte. Né? Se tu quiser, tu derruba qualquer orçamento de filme. Se for procurar, tu vai achar. É viés político total, né? Tá na cara isso. É uma tristeza, porque a gente tem uma área econômica, né? Uma indústria, a indústria do audiovisual, que eu lembro até que alguns meses atrás foi comparada com a indústria farmacêutica, né? Acho que a gente dá mais dinheiro, gera mais emprego e dinheiro do que a indústria farmacêutica no Brasil, quer dizer, e por conta de visão política, de mundo, de religião, estão se aproveitando das brechas que foram abertas para desmoronar tudo isso, né? É uma pena. Vamos ver o que nos aguarda. Salve a Constituição brasileira. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente tá com o tempo estourando, ela tem que correr aqui para uma outra entrevista. Agradecer mais a tua presença mesmo, de coração. Isso ajuda muito os nossos ouvintes, o pessoal que... A mim, inclusive, que não tô tão acostumado com todos esses pormenores das leis. E é de uma importância muito grande, principalmente nesse momento. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês mesmo pelo convite. Sempre que eu falo desse assunto, eu fico com a sensação ou de que só falei obviedades ou de que ficou faltando. As coisas não ficaram claras, porque não, mas tá muito legal. Tem tantas nuances e o desafio é a gente tentar enxergar as nuances, porque a crise uma hora passa. Seria interessante que a gente aprendesse com essa crise. No começo eu falei que eu era velha, né? Mas eu tenho 45 anos e realmente, mesmo na nossa vida, a gente tem que tentar ver algo da nossa crise que a gente possa usar para avançar. Então seria muito bacana se o setor cinematográfico brasileiro conseguisse também olhar para suas falhas. Para quando a gente sair da crise e se fosse reconstruir não mais passar uma de vez, novo por isso também. Então não adianta a gente só passar a mão na cabeça. É como né, um filho que tá fazendo coisa errada, você só passa a mão na cabeça e finge que não é aquilo, ele nunca vai ganhar autonomia.
Então vamos usar essa crise também para aprender, principalmente quando a gente está entre pessoas que são da área e pessoas que querem o cinema. Quando estamos falando considerados, não vale a pena olhar para os próprios problemas, mas acho que é legal todo mundo tentar entender de fato o que está acontecendo, né? A última pergunta, assim, tem um lugar para baixar? Tem livro já lançado? Como é que... Eu queria lançar em livro, só que agora ia ter que mudar completamente, né? O último capítulo, porque eu era... A cada dia muda tudo, senhora. né? Mas faz uma linguagem audiovisual, insight. Eu já pensei, uma pessoa me falou que eu devia fazer um podcast, uma pessoa que faz podcast. Mas você tem minha alguma tese. dúvida Rafa. disso, não? Olha aí, Vamos que oportunidade. trazer ela pro sala de Traz edição, ela. né, cara? Fantástica. Eu tô guardando pro final. Calma, Alfredo. Não come. Eu ia convidar ela, eu vou convidar ela. Calma aí que eu já convido. Tô brincando, não, Ana. A gente quer muito que você volte. Acho que também ficou essa sensação de que faltou um pouquinho aqui. Quem sabe numa outra oportunidade aí. Já que o presidente dá tanta brecha pra gente, né? Vamos aproveitar a próxima que tiver, a gente te liga e vê se você pode gravar com a gente. Como se diz no jornalismo, não falta gancho, né? Não falta. Eu peço até desculpa pela correria, mas é que eu trabalho também pra Mostra de Cinema de São Paulo, que abriu hoje. E aliás, vocês estão lançando um podcast da Mostra, né? Você estava me dizendo. O primeiro episódio já faz aqui o jabazinho pros ouvintes. Aí eu tô na outra postura, né, em que eu me sinto muito mais confortável, que é de fazer perguntas, indiscutivelmente muito mais fácil do que a de responder, com todo respeito a vocês, mas é o que eu faço, acho bem mais fácil. Então aí tem um podcast bem mais tranquilo, que sou eu entrevistando o Karim, porque o filme dele vai passar amanhã. Legal. Então o primeiro episódio é com diretores brasileiros, sempre o cinema brasileiro. Que legal. Falando dos filmes que estão na Mostra. E qual que é o nome do podcast, Ana, pro ouvinte poder acompanhar? Podcast da Mostra. Podcast da Mostra, muito bem. Vocês estão ouvindo esse episódio, a gente tá gravando hoje no dia 17, como a Ana falou, ele tá um pouquinho mais pra frente. O festival já vai ter passado, porque a gente tá gravando com antecedência, mas vai ser legal, porque justamente o podcast continua no ar e você vai poder ouvir, né, tudo que se passou no evento. Mas é isso aí. Parabéns pra vocês, foi super legal e muito bacana também saber que vocês têm interesse nesse assunto. Poxa, Ana, demais. foi um prazer conversar com você. Vocês devem imaginar que não é exatamente o assunto que faz mais sucesso numa mesa de bar, né? Ancine. Depende, hein? Depende da É verdade, então. Vocês têm razão. O pessoal aqui tem perguntado muito pra gente. Eu, por exemplo, vai o bar inteiro, fecha a porta. A gente vai continuar aqui. Eu tô frequentando os bares errados. A verdade é que eu não frequento bar, mas é porque eu tenho um filho pequeno. É isso aí, Ana. Obrigado aos ouvintes vocês, tá? e aos colaboradores aí. Uma boa mostra pra você, boas entrevistas, Obrigada. Sucesso aí no podcast na carreira. Tchau, tchau. Obrigadão, beijo, tchau, tchau. Bom, é isso aí, pessoal. A Ana teve que sair então, ela explicou aí, ela tá corrida lá com a Mostra Internacional de Cinema que tá começando, com podcast. Ela é uma jornalista muito famosa, também tá sempre muito concorrida aí. E foi muito bacana tê-la conosco aqui nesse episódio. Agora ficamos aqui nós quatro, né, meus queridos? Processando todas essas informações aí, muita coisa na cabeça junto com os ouvintes. Foi uma aula, cara, isso aí, assim, eu gostei muito da conversa. Eu tinha hora que eu me esquecia, parecia que eu tava ouvindo já um podcast editado, assim, né? Eu tava aqui como ao vivo, ouvinte. né? Ao vivo. E obrigado, viu, Alfredo e Taboada, vocês são demais, Obrigado, estão com a Rafa. gente aí. Eu acho que foi uma aula de como funciona um pouco da Ancine, como começou. Eu acho que é isso, o fato da gente estar discutindo aqui nesse podcast e os nossos ouvintes e até mesmo o próprio trabalho pessoal da Ana Paula nessa caminhada acadêmica, no sentido de observar essas ações políticas públicas, né, dos seus entes civis, dos seus entes governamentais, é o maior exemplo de que nós caminhamos para uma possível sociedade mais bem estruturada. Eu acredito muito nisso. Pois é, eu tenho umas esperanças, assim, quando eu vejo pessoas como ela e o que ela falou também dessa questão, né, nas horas da dificuldade que a gente acaba se unindo, parando para refletir, né? De certa forma a gente tá se unindo, né? Estamos falando, estamos aqui no podcast, tem podcast, tem associação, tem, né, reuniões acontecendo. Eu acho que a sociedade civil se organizando para melhorar a sua vida. Esse é o processo democrático. Eu acho que essa é a síntese
da evolução. E aquela velha história, a gente começa a valorizar mais quando sente o risco de perder algo, né? E até aproveitando aqui, pedir pro pessoal dar um retorno pra gente em relação a esse podcast, dá esse retorno pra gente, passa pra aquele amigo que tem dúvida, que tá pra um lado, que tá pro outro, e vamos conversar a respeito disso, porque isso é fundamental pra vida de todo mundo. Mesmo que você não esteja no cinema, mesmo que você seja um youtuber, mas tudo isso reflete pra toda a sociedade, é uma questão econômica, é dinheiro injetado na nossa economia, que acaba afetando todo mundo, direto ou indiretamente. Tem uma questão aí que é a sociedade, na observação das suas ações, tentar construir uma coisa melhor. Esse humilde podcast sobre sala de edição e sobre as leis e sobre eu acho que é o exercício contínuo de todos nós aqui que fazemos audiovisual, de tentar botar no tempo livre ou até mesmo na junção de amigos algo que seja melhor dessa sociedade o tempo inteiro, né? Não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de civilidade, né? Então, todos nós aqui estamos pelo crescimento, não deixemos que o fim do mundo de fato aconteça, né? Não tem por que acontecer, gente. Muito bem, pessoal, é isso aí, vamos encerrando por aqui. A gente agradece mais uma vez a presença dos colaboradores e nesse clima de inspiração, de resistência, nós seguimos em frente rumo ao próximo episódio, ao próximo dia, vencendo um dia após o outro aí, torcendo pelo melhor, que o melhor venha, que vocês tenham uma boa semana aí, que a gente lute pelos nossos trabalhos, lute pelo nosso cinema nacional, pelo audiovisual brasileiro. A gente ainda vai conseguir muita coisa boa pela frente. Até segunda-feira que vem. Segunda-feira nós estamos de volta. Eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa.